Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá certo? Vamos começar a nossa aula de hoje. Peguem aí o seu livro de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a vegetação do Brasil, tá? Na página 48 aí do livro de vocês, vamos aprender sobre a vegetação do Brasil. A vegetação do Brasil é um conjunto de espécies de plantas caracterizadas de uma região, tá? As plantas ou o solo verde, né, que nós chamamos de solo verde, ele faz parte para que haja uma boa vivência para os seres vivos, tá certo? Causam o verde da floresta, causa um bom ar, tá? Para a respiração dos seres vivos. Também é bom para a alimentação dos seres vivos, tá certo? Causando a proteção do solo, tá? E produzindo vários tipos de benefícios para os seres vivos, tá? O nosso Brasil, ele é cercado por 6 biomas. Biomas que representam o conjunto da vida animal e vegetal, tá? Então, as formações vegetais é que formam o bioma. Então, temos 6 biomas no Brasil. Quais são eles? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas ou Campos e Pantanal. A seguir, nós vamos escutar cada característica de cada bioma. Tá certo? Vamos ver agora. A floresta amazônica é caracterizada pela grande variedade de espécies animais e vegetais, sendo comuns na região as árvores de grande e médio porte. Assim como o clima, a grande quantidade de chuvas colabora para o desenvolvimento vegetativo da região, e o solo, rico em humus, é essencial para as milhares de espécies que lá se desenvolvem. Por ser considerada como um local com maior biodiversidade no mundo, há muito esforço para a preservação da vegetação nativa da área. A caatinga é uma vegetação resistente ao clima semiárido, formada por plantas adaptadas à irregularidade das chuvas e às altas temperaturas. São vegetais típicos da caatinga: o xique-xique, o agave, a palma, que alimenta o gado, o mandacaru, que é um reservatório de água, servindo ao ser humano nas secas, e uma grande variedade de cactos. No cerrado, predominam plantas rasteiras, gramíneas, arbustos retorcidos e árvores de pequeno porte. Sua mata nativa vem sendo amplamente destruída pela exploração econômica da agricultura mecanizada, especialmente o cultivo da soja, e pela pecuária, com destaque para a criação do gado. A Mata Atlântica é uma formação vegetal bastante densa e diversificada, caracterizada pela presença de árvores altas com troncos grossos, além de plantas ornamentais como bromélias e orquídeas. Foi bastante devastada para fins de exploração econômica desde a chegada dos portugueses. Por isso, atualmente é uma vegetação residual, apresentando apenas riquíssimos da sua mata nativa. No entanto, a Mata Atlântica é ainda o habitat de vários animais silvestres, como o mico-leão dourado, o pica-pau da cabeça amarela e a arara azul. Os campos ou pampas
são abertos, com vegetação arbustivas e de gramíneas, ocorrendo em diversos locais do Brasil, como no Rio Grande do Sul, Pampas Gaúchos e em Roraima, Lavrados. Vamos ver o bioma Pantanal. Pantanal é o maior planície inundável do mundo, devido às chuvas associadas às condições do relevo que lá ocorrem, provocando enchentes que cobrem grande parte da área pantaneira. No Pantanal, há uma grande variedade de fauna, sendo comuns espécies como jacarés, capivaras, ariranhas, onças pintadas, macacos, cobras e papagaios, e de vegetação, como campos, cerrados e florestas. Apesar da fiscalização dos órgãos ambientais, o Pantanal sofre constantes ameaças à sua biodiversidade, sendo a maior parte delas relacionadas ao desmatamento para a ocupação humana e para a pecuária, e a consequente extinção de espécies animais e vegetais. Deu para entender aí bem direitinho qual é as características de cada bioma? Então, vamos relembrar. O que é vegetação? Vegetação é o conjunto de espécies de plantas características de uma região, tá? Algumas funções das áreas verdes. Quais são as áreas verdes? O que é que elas produzem? Para que elas servem? Para proteger o solo da erosão, tá certo? Porque ela protege o solo do sol. Então, as áreas verdes faz aquela sombrazinha, protege o solo. Também ela é boa para a respiração e alimentação dos seres vivos, tá certo? E promove um equilíbrio do clima também, tá certo? Para não ser um clima tão seco. Então, o verde protege também para o clima, tá bom? Então, vamos às partes dos biomas. As características de cada bioma, tá? Vou resumir bem facinho para vocês entenderem. Na caatinga, as características da caatinga é plantas de folhas grossas, cheias de espinhos. Então, as plantas são de folhas grossas, cheias de espinhos. Então, o bioma da caatinga tem essas características, as plantas de lá, tá? As plantas do manguezal são árvores baixas, cujas raízes ficam dentro da água. No manguezal, as árvores são baixas e ficam dentro da água as raízes, tá? Também temos o cerrado. O cerrado, as árvores baixas, com tronco retorcido e casca grossa, beleza? Também temos o Pantanal. O Pantanal é a vegetação variada, que apresenta campos secos e inundados. Tanto faz ser seco como inundado, é no Pantanal. Também temos as florestas e matas. Característica das florestas e matas: árvores altas que crescem próximas uma das outras. E o campo ou pampa tem a vegetação rasteira com algumas árvores baixas, tá certo? Então, essas são uma das características. Então, a seguir, eu vou passar também um videozinho falando sobre a vegetação do nosso Brasil e sobre a vegetação que nós temos aqui no nosso estado de Pernambuco. Prestem atenção no vídeo logo após esse e logo após nós também vamos fazer as nossas atividades, tá certo? Boa atividade para vocês. Tchau, tchau!